Boa tarde, eu sou Leonardo, sou professor do John Kennedy, Colégio Estadual John Kennedy de Nova Viçosa, e a aula de hoje, a aula 1, para os alunos do primeiro ano B, matutino, e primeiro ano A, vespertino, a aula de história, claro. A gente vai definir o que é história e o que é pré-história. Por que esse aqui é diferente, né? Por que a história é diferente de pré-história? Bom, primeiro a gente tem que definir, né? A gente tem que definir o que a gente vai comparar. Dentro de história a gente pode comparar, por exemplo, Mesopotâmia, Egito, a cultura asteca, a cultura maia, né? Então, dentro desse toda a história desse todo povo, nós vamos encontrar a escrita, né? Esses povos deixaram escrita. Metalurgia, eles trabalhavam com os metais, faziam estatuetas de ouro, estatuetas primitivas, né, dos seus deuses. Eles faziam tecelagem, agricultura, cerâmica. Mas só que tem um porém. Por exemplo, o povo Nazca. O povo Nazca e o povo Inca, eles tinham tudo isso aqui. Eles tinham metalurgia, tecelagem, agricultura, cerâmica, né? Eles faziam uso disso tudo em larga escala, mas eles não tinham a escrita. A escrita propriamente dita, com o abecedário que a gente conhece, os incas e os maias não tinham, né? Bom, o livro que a gente está usando no John Kennedy é esse aqui, ó. E dentro desse livro, nas páginas 11 e na página 12, a gente está definindo história e pré-história. Eu vou comparar, nesse caso, em vez de pegar os incas, os astecas, eu vou pegar a Mesopotâmia como exemplo básico, né? E o Paleolítico Superior. O que é o Paleolítico Superior? É um período de tempo em que o ser humano ele vivia nas cavernas, ele caçava, coletava e pescava, né? Eles faziam arpões, faziam roupas, foi encontrada agulhas de osso, eles usavam roupas de couro dos animais que eles abatiam. E a indústria lítica. A indústria lítica que a gente fala é a produção da pedra, das ferramentas de pedra, né? Então peguei o Paleolítico Superior para comparar com os povos da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia, eles tinham o quê? Eles tinham cerâmica. Eles domesticaram os animais, nesse caso, os bovinos, os equinos, os caprinos, né? Então vai haver domesticação dos animais. O primeiro animal a ser domesticado foi o lobo. E com o passar do tempo, o lobo foi se habituando ao ser humano e se tornou então aquele companheiro inseparável. Vocês podem ver no filme Alpha, que é a relação entre o caçador-coletor com os lobos, né? O Último Neandertal, que é um bom filme, e tem os documentários, né, da Discovery Channel. Tá vendo aqui? Esse documentário da Discovery Channel, ele está um pouco desatualizado, mas ele é muito bom, tá? E tem esse, Os Homens da Caverna, né? Caminhando com os Homens da Caverna, que é basicamente esse livro aqui, mas só que o livro, obviamente, vocês podem ver, o livro está em inglês, tá? Mas mesmo assim eu recomendo a leitura. Mas se você não tiver paciência, recomendo para ler sobre a pré-história humana, né? Esse livro do Dr. Walter Neves. Bom, recomendações fechadas, então vamos lá. Na página 11 está falando estritamente sobre o quê? O que é a história? A história, ela começa com a escrita, tá certo? A partir do momento que o homem começou a escrever, a história passa a ser contada. Mas e o pessoal na pré-história? Aí que tá. A pré-história, ela é diferente, porque a gente não tem os mesmos mecanismos que a gente vai encontrar dentro da história, que é todo esse critério aqui, que é a agricultura, a cerâmica, a tecelagem, a metalurgia, também a própria escrita, tá? Na pré-história, no Paleolítico Superior, que é o meu tema de comparação, o povo vivia nas cavernas, caçava e coletava, usava roupas de couro. Vocês podem ver aqui, ó,
Vocês podem ver aqui. Tá? Esses são os neandertais, são seres humanos como a gente, mas anatomicamente falando, eles não tinham nem testa e eles não tinham queixo, né? Eles eram um outro tipo de ser humano, certo? E eles usavam roupas e essas armas longas, que são as lanças, né? Essas lanças que os neandertais usavam eram lanças que tinham que enfiar dentro do animal. Eles não lançavam. Tá? Por que eles não lançavam? Se eles lançavam, a ponta quebrava. Aí eles ficavam sem alimento. E vocês têm que entender também que na pré-história, no Paleolítico Superior, não existia supermercado, não existia açougue, entendeu? Ou seja, se a caça não deu frutos, a população pode morrer de fome, entendeu? Outra coisa, essa transição de pré-história para história, ela só aconteceu ao final da Era do Gelo. Lembra do filme Era do Gelo? Então, ao final da Era do Gelo, as mudanças ambientais vão acontecer. Havendo essas mudanças ambientais, o homem vai ter que ser obrigado, pela pressão, né, da natureza, e também pela população crescente, ele vai ter que ser obrigado a fazer o quê? A plantar. Uma vez plantando, ele vai fazer a tecelagem, a metalurgia, a cerâmica. A cerâmica para quê? Para guardar os alimentos, para guardar a água, para armazenar a comida. Tá? Porque a agricultura, ela vai dar muito mais comida do que na era dos caçadores e coletores. Tá? Você plantando numa área de 10 metros quadrados, por exemplo, você vai ter mais comida durante um ano do que você caçando durante todo o ano. Tá certo? Essa é a primeira parte e estamos finalizando. Muito obrigado.